pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço. Bom, 2001 é um daqueles raros casos em que o filme não foi baseado no livro. Na verdade, esse livro ele foi escrito pelo Arthur C. Clarke ao mesmo tempo em que ele trabalhava no roteiro do filme junto com Stanley Kubrick. Então, o filme ele surgiu ao mesmo tempo do livro e isso é muito bacana porque quem gosta bastante do filme, que é um marco na ficção científica, assim como o livro também o é, mas quem gosta bastante do filme, que é dirigido por um diretor incrível, né, enfim, de renome, também gostará muito do livro, eu tenho quase certeza, porque dizem que são muito fiéis um ao outro, então isso é um ponto bem bacana, assim, pro livro. Porque eu ainda não assisti o filme, mas o que me disseram é que apesar dos pontos divergentes entre o filme e o livro ele possui muito mais explicação e o leitor consegue emergir muito mais na história. Então isso acaba sendo bacana porque o livro sempre é, assim, mais do que a ponta do iceberg, né? Que o filme sempre é a ponta do iceberg, enquanto o livro é todo o iceberg. Então eu acho isso muito bacana para ser destacado aqui sobre a história. O livro ele é dividido em 6 partes e logo na primeira parte o autor coloca a gente num ambiente bem diferente do que nós estamos acostumados. Nós voltamos milhões de anos atrás, até os primeiros hominídeos, na verdade até os ancestrais dos hominídeos, porque aqui é mostrado pra gente uma população de homens macacos que não tem inteligência, eles não raciocinam direito, e tudo muda quando um objeto estranho, retangular e negro surge, cai na Terra e começa a comandar esses homens macacos. Esse objeto ele é chamado de monolito aqui no livro, ou monólito, vocês que escolhem, é a mesma coisa. E ele passa a comandar então esses homens macacos para fazer com que eles conheçam, eles desenvolvam essa racionalidade que é, enfim, a nossa característica humana. Então na primeira parte mostra como nós humanos conseguimos, né, deter essa racionalidade. O monolito entrava na cabeça do homem macaco e esse era capaz de, sei lá, fazer alguma coisa com uma pedra. Ele pegava uma pedra e percebia que aquilo lá servia de ferramenta, coisa que antes ele não conseguia perceber. Então daí ele começa a desenvolver técnicas no meio ali em que ele vivia, armas contra predadores, enfim, porque ali era um ambiente muito hostil para eles, e isso acaba ajudando bastante na sobrevivência dessa espécie que estava ali com risco de extinção. Já na segunda parte nós temos um salto temporal para 2001 já, onde um astronauta ele recebe a missão de ir até a Lua. É uma missão super diferente e custosa, então é bem esquisito assim o motivo do governo estar levando esse astronauta só esse astronauta, né, pra Lua. E acaba que esse astronauta descobre, por ele ser um mega astronauta, enfim, conhecedor das causas e tal, eles enviam esse astronauta pra Lua porque está acontecendo um problema que eles não conseguem solucionar e eles querem a opinião desse astronauta. Eu não vou dizer muito o que acontece porque eu creio que seja fundamental para quem ainda não conhece a história ir conhecendo conforme a leitura, porque foi assim comigo, eu não conhecia a história, não assisti o filme ainda, enfim. Então eu descobri sozinha e isso foi muito bacana, porque é aí que começa o impacto, sabe? Nem tanto quanto ao cenário dos homens macacos, mas a partir de então é que começa o impacto pro leitor, porque então nessa parte é que fica claro que o livro ele vai tratar de coisas muito maiores do que a nossa existência. Então essa segunda parte é meio que a descoberta desse astronauta sobre esse acontecimento que está, né, causando rebuliços aí no mundo astronáutico, enfim. E, enfim, é onde é mostrado para o leitor a causa do que acontece depois da segunda parte, que é a partir da terceira parte, que é a Odisseia em si, né? A partir da terceira parte você tem a Odisseia, uma viagem no espaço super mega, assim, nossa, aventureira. É muito bacana porque é um ambiente totalmente diferente pra gente. Então o autor tem que mostrar
pra gente, os motivos de ser daquele jeito ou não. Enfim, ele tem que ambientalizar bem a partir da terceira parte, porque o leitor não sabe, não desconhece. O autor, ele foi formado em física, matemática, enfim, ele tinha conhecimento de causa até. Eu creio que ele colocou coisas aqui desconhecidas, porque o livro ele foi lançado em 1960, então eu acho que ele quis meio que ter uma premissa do que iria acontecer jogado aqui nesse livro. Não que ele soubesse que ia acontecer, não que batesse com as teorias que existiam na época, mas é que ele queria avançar um pouco mais. É por isso que ele foi visionário para a época e que ele recebeu, enfim, nossa, um nome muito famoso ali no meio. Mas eu gostei de saber disso porque dá pra perceber que ele não estava falando somente besteira. Não somente besteira, mas não era só coisa que ainda não aconteceu e que pra gente também não aconteceu ainda. Mas é uma tentativa dele de, sei lá, descobrir o que poderia acontecer depois de alguns anos, né? Mais pra frente do dele. Enfim, ele foi visionário e é bacana saber disso porque um físico lendo isso daqui, metade das coisas possivelmente ele iria concordar, metade das outras não, porque já passou o tempo e ele sabe que não aconteceu aquilo. Então eu diria que da primeira pra segunda e pra terceira partes, tem um ambiente bem diferente uma das outras, porque os personagens que aparecem na primeira parte e na segunda são totalmente diferentes dos personagens que aparecem na terceira parte. Mas a partir da terceira parte até a sexta parte, você tem os mesmos personagens, enfim, o mesmo ambiente, a mesma causa de estar acontecendo aquela história. E isso é bacana, porque ele vai contando processos assim até fechar tudo. Porque esse livro, na verdade, 2001, Uma Odisseia no Espaço, tem continuações, ainda não publicadas aqui no Brasil. Eu entrei em contato com a editora Aleph, eles estão planejando, vendo, talvez seja possível que eles publiquem os outros livros, mas eles não sabem ainda direito. Mas tem, acho que, 2010 e 3001, alguma coisa assim. Só que eu digo que esse livro ele é bem fechadinho, então ele tem começo, meio e fim, sendo que o fim é o clímax, assim, e é muito engraçado isso, porque é difícil você ter essa diferenciação, assim, geralmente o comum é você ter o clímax no meio e resolver depois, só que aqui você não teria como resolver o clímax, porque ele trata sobre questões muito maiores do que a nossa inteligência é capaz de explicar. Esse livro ele trata bastante sobre vida fora da Terra, então isso é bacana porque o leitor, depois que termina de ler a história, fica assim numa confusão, sabe, tremenda, porque são questões que a gente não consegue resolver e que a gente não tem a resposta ainda. Como se existe vida fora da Terra, como, sei lá, a imensidão do espaço que se comparado com a nossa, né, escala, enfim. Nós somos muito pequenos, seres muito, muito, muito pequenos e frágeis, e isso é colocado na frente do leitor de uma maneira tal, é exposta de uma maneira tal que deixa tudo, assim, deixa tudo mais embasbacado, sabe? A gente fica se perguntando depois até hoje eu tô me perguntando algumas coisas e eu fico me perguntando, sabe, qual é o motivo da gente existir, por que nós existimos, ou, sei lá, esse tipo de questão existencial. Então é bacana o livro porque ele coloca tal tipo de questão na nossa cabeça. Principalmente no final, as últimas 100 páginas é uma coisa de doido, assim, você fica, não, isso não tá acontecendo. Meu Deus do céu, não, isso não tá acontecendo, e a gente fica realmente um pouquinho meio, né, enfim. Não tem palavra pra descrever isso, mas é bem bacana o final desse livro. É uma das experiências mais marcantes, assim, que eu tive com livros. E eu gostei disso porque é meu primeiro livro de ficção científica e eu percebi que eu gosto de livros de ficção científica. Bom, sabe aquele monolito que eu falei que aparece no começo? Que é o retangular, enfim. Então essa edição é muito legal porque a editora teve um carinho muito especial com a história. Então nós percebemos que o livro ele tem a capinha, né, que é a capa em si, tá? E também tem o livro em si que não tem orelha, mas por um motivo que ele imita o monolito, ou monólito, como vocês quiserem. O que é muito, muito genial, gente. É um dos melhores livros que eu tenho na minha estante, porque tem tudo a ver com a história, sabe? O livro é um monolito, e isso é muito lindo, muito lindo. Até aqui no corte ele é preto, na lombada ele é todo preto, não tem nada escrito nas capas, tá?
só que dentro, né, lógico, as folhas são amareladas, enfim, é muito legal. Eu prefiro folhas amareladas, mas isso não é que eu não vá gostar de um livro com folha branca. Então, mas é um dos pontos positivos do livro. Bom, a escrita do livro também é um ponto sensacional da positividade dele, né, que eu gostei bastante desse livro. É difícil eu não ter uma crítica, assim, né, direcionada para um livro, ao mesmo tempo que eu tenho coisas positivas a falar sobre ele, mas esse livro eu não tenho nenhuma crítica e pra, né, provar isso, a escrita é um dos pontos mais bacanas também, porque apesar de você ter termos técnicos aqui, o leitor que não conhece, que desconhece esses termos, em nenhum momento vai ficar entediado. Eu em nenhum momento fiquei, nossa, o que você tá falando, cara, sabe? É muito legal isso, porque o autor sabe que ele tá escrevendo para um público heterogêneo, não só o público, sei lá, da academia dele, enfim, do curso dele. Então isso é muito legal, porque apesar de eu ser da área de humanas, eu não desgostei da escrita desse livro. E pelo contrário, ele vai explicar legal pra gente sobre essas coisas, enfim, então dá pra saber um pouquinho mais sobre esse mundo bem à parte, assim. E também eu diria que apesar de se tratar de uma aventura, esse livro tem pontos, assim, chaves que promovem pro leitor uma espécie de questionamento não só sobre a vida em si, sobre questões existenciais, mas, por exemplo, ele faz uma crítica bem, assim, estrutural aqui sobre a tecnologia da época, a informática, o mundo da informática, enfim, porque na época tinha uma grande empresa que era a IBM, né, que é uma grandiosa empresa da época, até hoje eu acho que é. E aqui a nave que aparece na viagem do espaço que acontece aqui se chama Discovery, só que ela é comandada por um computador. Então tudo que acontece na viagem é controlado pelo HAL, que é o HAL 9000, que é um computador que sabe tudo, sabe? Só que acontece algumas coisas ali que faz a gente questionar quão limitado é o sistema, as máquinas, né, a informática, enfim. Então ele coloca bem essa questão no livro também, além de outras, mas eu só tô destacando essa, que é uma das mais importantes. Até o HAL, H-A-L, é meio que uma alusão a IBM, porque seria uma letra anterior às letras de IBM. Então, né, é o que dizem. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. É um livro que eu indico pra todo mundo que gosta de ficção científica, de coisas mais, assim, loucas pra se ler. E, enfim, eu me diverti bastante com esse livro, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se vocês gostarem, deem um like aqui no vídeo pra mim, se inscrevam no canal, acessem o blog, que vai estar aparecendo na tela agora mesmo. E até mais, tchau, tchau!